O povo de Sete Lagoas, através da votação expressiva que me deu nas últimas eleições para prefeito, me colocou numa situação até de um certo protagonismo a nível de política regional e estadual e me deu essa responsabilidade de não parar, de continuar interessado e participante das questões, como eu disse, maiores de Sete Lagoas. Sete Lagoas, a meu ver, vive um momento muito ruim. Isso não é de agora, já vem de alguns anos. Sete Lagoas perdeu espaço na política estadual e, paralelamente, conquistou espaço na economia do estado de Minas Gerais, e nós não aceitamos e não nos conformamos com essa situação da cidade de não ter mais aquele protagonismo que teve no passado, uma cidade que tinha voz, uma cidade que ocupava esses espaços, que era ouvida e que conseguia os recursos e os benefícios. Nós não podemos aceitar uma cidade da importância de Sete Lagoas, com a economia que tem, não ser atendida pelos níveis de governo. Nós temos questões importantes paradas, nós temos um hospital regional parado há muitos anos, sem um tijolo sequer que foi colocado ali. A cidade não é ouvida, a cidade não participa das decisões, das grandes políticas públicas estaduais e federais, e esse inconformismo da gente estar assistindo isso é que faz com que eu não pare, com que eu continue. As pessoas que me acompanham, as pessoas que me ajudam, que me cercam, também têm esse inconformismo. E daí é que nós estamos atuando. Nós temos tido conversas importantes a nível estadual, né? Eu, como você disse, tenho uma ligação hoje até pessoal com aquele que eu acredito que será o nosso próximo governador, que é o Márcio Lacerda. Mais do que isso, eu acredito na forma dele atuar, de administrar, foi o que ele demonstrou na Prefeitura de Belo Horizonte. E, em paralelo, temos todo tipo de conversa. Ainda agora, na semana que vem, vou estar na cidade administrativa, conversando com o secretário do governador Pimentel, onde o assunto é um só. É Sete Lagoas, as perspectivas, as possibilidades e as necessidades da cidade para o futuro. Nós estamos atuando em Minas, né? É o cenário. A gente espera, numa possível candidatura e numa possível eleição para deputado federal, aí sim, inserir a nível nacional, onde tem também esse lado pessoal de estar participando do próximo Congresso Nacional, que eu acredito, e acho que todo brasileiro quer isso, que seja um congresso diferente, um congresso transformador, um congresso reformador. E aí é uma coisa que me seduz pessoalmente, é participar desse grande debate nacional. O Brasil precisa passar por mudanças profundas, mudança de mentalidade, mudança de forma de atuar. Nós temos que ter uma coisa pública, uma estrutura pública, nós temos que ter representantes que vão pensar no país. O Brasil hoje carece de um projeto de nação, Minas Gerais carece de um projeto de estado e Sete Lagoas carece de um projeto de cidade. Nós hoje estamos sem rumos, para onde essa cidade vai, para onde esse estado vai, e o Brasil nós sabemos, ele tem que passar, e aí eu desço de novo, a nível federal, estadual e municipal, nós temos que ter uma representação que vá pensar na coisa pública, que vai pensar na população, que vai criar políticas públicas e demonstrar, através de uma atuação diferenciada, de que chegou a hora de nós termos projeto de gente, de nação. Nós temos que mudar esse sistema atual, e todo brasileiro, e todo sete lagoano sabe disso, daqueles que vão ao governo, que estão exercendo o poder, estarem lá para cuidar de si próprios, para cuidar dos interesses partidários, dos interesses corporativos, dos interesses de grupo. Então, essa é a grande mudança. A população tem que ter esse discernimento, tem que prestar atenção nisso. Hoje a ideia que se passa é que fulano, e o fulano sempre é o que está lá, que tem mandato, está trabalhando, está fazendo, está acontecendo, e os concorrentes não têm isso. Então é uma disputa desigual. A reforma política passa por aí. E pior, é outra coisa que eu estou insistindo o tempo inteiro: propaganda. As grandes questões, ainda na noite passada eu estava lendo, as grandes questões nacionais, o projeto de país, o que nós vamos fazer com esse país? É um país, nós temos que pensar, nós vivemos um momento terrível no país, nós temos uma geração, a meu ver, que está sendo perdida, sem oportunidades, cooptada pelo crime, pelo tráfico, você vê que é uma geração que está sem rumo, sem caminho e não tem oportunidade, ninguém mostra isso. Olha, nós todos sabemos, nós vivemos, nós temos preocupação em caminhar daqui até a nossa casa, nós temos preocupação em sair de noite, nós temos preocupação de estar dentro de casa e sermos assaltados e o crime chegar ali dentro, nós temos preocupação com nossos filhos, e há que ter sim a atuação das forças de segurança.
Há que ter, sim, a punição daqueles que cometem crime. Mas segurança não é só mais tantas viaturas, não é só mais tantas policiais, não é só mais tantas armas, tanta munição. A questão principal, e quando eu digo que o país está perdendo uma geração, é o que fazer com esse jovem. Nós não podemos, vamos voltar para Minas Gerais, nós não podemos ter um governo do Estado que convive o mandato inteiro, já estamos no último ano, no 4º ano, com déficit nas contas públicas e não mexe na própria carne. Porque a estrutura política permanece, ela até aumentou. São mais cargos criados, são mais pessoas acolhidas tendo cargo no governo do Estado. Serve para Sete Lagoas, nós todos sabemos disso. E aí não sobra dinheiro para fazer o que é necessário. Mas a estrutura política está lá preservada, os companheiros estão atendidos, cada um tem o seu emprego, cada um tem o seu espaço de poder. O que sustenta, e o povo tem esse poder, o que tem que sustentar os grupos políticos, os partidos políticos, os governantes, os representantes, é o resultado. E eu, felizmente, eu acho que chegou a hora. Sete Lagoas, por exemplo, eu tenho certeza. O povo não quer saber mais. Ninguém vai se reeleger aqui através de companheiros empregados sendo pagos com o nosso dinheiro na estrutura pública. Vai ser reeleito e vai ser eleito aquele que, quando tiver a responsabilidade, dê resultado à população. É isso que a população quer. A população quer mudança, né? A população quer algo novo, quer pessoas novas, quer ideias novas, quer políticas novas, né? Porque realmente se cansou desse modelo que está aí, né? E quem poderia então vir com você na famosa dobradinha? Olha, nós temos um candidato já lançado, declarado, definido, que é o Caio Vallassi, foi o meu companheiro de chapa como candidato a vice-prefeito para Sete Lagoas. O Caio, eu gosto de dizer, é a pessoa mais coerente que eu conheço. Eu conheço o Caio, convivo com ele desde a adolescência, né, nas políticas de nossos pais, quando eles foram candidatos e tal, isso há 30, mais até, anos atrás, e o Caio é o mesmo. O Caio, ele é combativo, ele às vezes ele é até incompreendido porque ele é firme nas suas posições, mas outro dia nós estávamos conversando até no sítio dele. Caio, o tempo passou, nós não mudamos. Nós continuamos acreditando nas mesmas coisas, nós continuamos querendo as mesmas coisas, e o nosso querer é exatamente no que eu falei agora há pouco, é resultado. É fazer diferente, é colocar em prática o que nós acreditamos. O Caio mantém essa coerência. Eu não tenho dúvida alguma de que o Caio será um deputado de destaque na Assembleia Legislativa, porque ele tem posição, ele tem firmeza nas posições que ele defende, e o que eu estou dizendo, ele é coerente. Eu tenho certeza que o Caio amanhã, chegando no poder, chegando na Assembleia Legislativa de Minas, ele não vai mudar. Ele não vai deixar de ser o mesmo Caio combativo e não vai deixar de ser o mesmo Caio cordial, que ele é com as pessoas que o conhecem, que ele é nas ruas, que ele é com a gente de Sete Lagoas, onde nós, eu e o Caio, somos, e as pessoas que nos cercam, acreditam na gente, somos as pessoas que querem tudo diferente do que está aí. Não queremos nada do que está mantido. Nós queremos que o representante seja o representante da população e não o representante de grupos políticos, de companheiros políticos, de cabos eleitorais que se traz lá de Pirapama para ter um cargo aqui e não atender nem Sete Lagoas nem Pirapama. Estou dando um exemplo. Né? Nós queremos uma política do resultado, que vá fazer as profundas transformações que Minas Gerais precisa, que o Brasil precisa e que Sete Lagoas e toda a nossa região precisa. Então nós estamos aqui agora, estamos nos colocando como pré-candidatos, estamos querendo debater essa questão com a população de Sete Lagoas para mostrar que pode ser diferente, a política existe, vai existir sempre, os políticos vão existir sempre, mas eles têm que ser diferentes. Existe a boa política, já existiu. Eu comecei o programa falando da representatividade e da força que Sete Lagoas tinha, e o resultado era para Sete Lagoas. Eu queria entender como é que é a sua base para chegar a deputado. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, pô, você foi um cara que cresceu muito politicamente, né? Se você pegar as suas candidaturas, você aumentou muito a sua votação, né? Sim, e você me deu isso. Né, deixou claro pra gente aqui que você ainda sonha ser prefeito de Sim, Sete Lagoas, não escondo isso de ninguém. É um projeto pensando, por exemplo, em algumas possibilidades, por exemplo, você está certo que você será candidato, você pode não ser candidato, você ainda pensa, não, dependendo disso eu prefiro esperar e vir como candidato a prefeito. Como está isso na sua cabeça?
Eu sou candidato a deputado federal, sim, por algumas razões. Primeiro, para dar a Sete Lagoas o poder de decidir entre manter o que está aí e ter uma alternativa que vai representar a mudança. Eu tenho certeza que eu sou essa alternativa. Tenho certeza que eu serei diferente. Assim como o Caio, meu companheiro, eu tenho certeza que será diferente na forma de exercer a representação que o povo pode lhe dar como deputado estadual e pode me dar como deputado federal. Sou candidato a deputado federal porque eu faço parte de um projeto maior que visa mudança em toda Minas Gerais com a eleição do Márcio Lacerda. Não é a pessoa do Márcio Lacerda, é a forma de administrar que ele pôs em prática na Prefeitura de Belo Horizonte. O Márcio primeiro ele realizou muito, primeiro ele criou políticas públicas. O Márcio é um cara que planejou Belo Horizonte até 2030, está pronto o planejamento, BH 2030. Ele executou grande parte desse planejamento, ele implantou aquilo que eu defendi na minha eleição de prefeito, uma política pública de concentração na educação básica. Ele fez perto de 100 em um mês, Unidade Municipal de Educação Infantil em Belo Horizonte, que são exemplos até mundiais. Mas a população, ela sabe definir, ela sabe polarizar, e isso vai acontecer. Se nós tivermos 4, 5 candidatos, a própria população vai escolher 2 que vão disputar as eleições nas cabeças lá na frente. Eu acredito que possa ser um deles. Eu acredito que dessa vez, mais até já começou a acontecer das outras vezes, a discussão vai ser mais em projeto, em aquilo, a forma e a mentalidade que os candidatos representam. Eu tenho certeza, eu tenho as minhas convicções, e aqueles que têm me acompanhado acreditam nisso, têm confiança de que eu sou a mudança.